Comissão de número legal. Declara aberto o trabalho da sessão. Peço, senhora secretária, fazer a leitura do termo da ata eletrônica 954 de 2022. Câmara Municipal de Santa Maria, Estado do Paraná. Termo da ata eletrônica 954/13/2022. Primeiro período, segunda sessão legislativa ordinária, 17ª legislatura. Tipo, regime de urgência. Data: dia 20 de março de 2022. Início às 18 horas. Local: Câmara Municipal de Santa Maria, Paraná. Lista de presença. Mesa diretora: Luiz Henrique Ranunzi. Alô. Alô. Mesa diretora: Luiz Henrique Ranunzi, presidente; André Vilalva Leal, vice-presidente; Cleide Bertolete Devec, primeira secretária; e Rafael Abner Severino, segundo secretário. Vereadores presentes: Gilberto Luiz Mossato, Milton Zampieri, João Paulo Melchor Elbel e Odilon Campos Silveira Filho. Esteve ausente o vereador Evalmir Aparecido Sibiera. O termo da ata anterior, número 953, foi submetida em discussão e votação no plenário, não sendo discutida, passou para a votação, ficando aprovado por 8 votos. Pequeno expediente não teve, grande expediente não teve. Ordem do dia. O autógrafo número 35/2022 ao projeto de lei de iniciativa do Legislativo número 07/2022 foi submetido em segunda discussão. Não sendo discutido, passou para a votação, ficando aprovado por 7 votos. O projeto de lei número 07/2022 de iniciativa do Executivo Municipal foi submetido em primeira discussão e votação de artigo por artigo, sendo discutido pelo vereador Gilberto Luiz Mossato. Não havendo mais interessado em discutir, passou para a votação, ficando aprovado por 7 votos. Explicação pessoal. Não havendo vereadores inscritos para as considerações finais, os vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente, com a graça de Deus, determinou encerrar os trabalhos da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e solicitou a assistente administrativa Marlene Martins para lavrar o presente termo de ata que, lido, discutido e aprovado, será devidamente assinado pelos vereadores. Está em discussão o termo da ata eletrônica 954 de 2022. Como não tem ninguém interessado em discutir, passo para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, se levante. Aprovado por 9 votos. Expediente recebido do Executivo Municipal, ofício 87 de 2022, encaminhando a esta Casa de Leis o projeto de lei 6 de 2022. Prefeitura Municipal de Santa Maria, Estado do Paraná. Ofício número 87/2022. Senhor Presidente, encaminhamos anexo projeto de lei número 06/2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, o qual estabelece identificação das ações para o exercício financeiro orçamentário do ano de 2023, para ser apreciado e votado por essa Casa de Leis. Atenciosamente, Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal. Proposições apresentadas pelo Executivo Municipal, projeto de lei 6 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Santa Maria, Paraná, para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências, mais sua justificativa. Projeto de lei número 06, de 14 de abril de 2022. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Santa Maria, Paraná, para o exercício financeiro do ano de 2023 e da outras providências. O prefeito municipal de Santa Maria, Paraná, Antônio Carlos Tamais, no termo da atribuição que lhe confere o artigo 62, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece as diretrizes
federais para a elaboração do orçamento do Programa do Município de Santo Américo, relativo ao exercício financeiro de 2023. Artigo 2º. A proposta orçamentária será elaborada em consonância com as disposições constantes da Lei Complementar número 101, de 4 de 5 de 2000, tendo seu valor fixado em reais, com base na previsão de receita. Inciso 1º. Fornecida pelos órgãos competentes quanto à referência legais da União e do Estado. Inciso 2º. Projetada no concernente a atributos e outras receitas arrecadadas diretamente pelo município, com base em projeções a serem realizadas, considerando-se os efeitos de alteração na legislação, variação do índice de processo ao consumidor amplo IPCA, crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante a serem e serão acompanhadas do demonstrativo de evolução nos últimos 3 anos e da projeção para os 2 seguintes e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Parágrafo 1º. Não será admitida reestimativa de receita e ou despesas por parte do Poder Legislativo, salvo erro ou emissão de ordem técnica e legal. Parágrafo 2º. As operações de crédito previstas não poderão superar o valor das despesas de capital constante da proposta orçamentária. Artigo 3º. O montante dessa despesa fixada acrescido de reserva de contingência não será superior ao das receitas estimadas. Artigo 4º. A reserva de contingência não será inferior a 1% total da receita corrente prevista e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos. Artigo 5º. A manutenção e atividades incluídas dentro da competência do município, bem como a conservação e recuperação de equipamentos e obras já existentes, terão prioridade sobre a ação de expansão de novas obras. Artigo 6º. A conclusão de projetos em fase de execução pelo município terão referência sobre novos projetos, salvo eficaz demonstração de extrema necessidade. Artigo 7º. Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam definidas as fontes de recursos. Artigo 8º. Na fixação de despesa deverão ser observados os seguintes limites, mínimos e máximos. Inciso 1º. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino não serão inferiores a 25% da receita resultante de impostos. Inciso 2º. As despesas com saúde não serão inferiores ao percentual de 15% da arrecadação dos impostos, conforme definido na emenda constitucional de 29 de 13 de 2000. Inciso 3º. As despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal, incluído a remuneração de agentes políticos, inativos e pensionistas e os cargos patronais, não poderão exceder 54% da receita corrente líquida, devendo-se considerar as vedações do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 101, de 4 de 5 de 2000, quando a despesa por pessoal exceder a 95% do limite acima estabelecido. Inciso 4º. O valor com as despesas com pessoal do Legislativo Municipal, inclusive a remuneração dos agentes políticos, encargos patronais e provento de inatividade e pensões, não será superior a 6% da receita líquida. Se um outro limite inferior não lhe for aplicado nos termos da emenda constitucional de 25 do 2, número 25 de 14 de 2 de 2000.
devendo-se considerar as redações do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 5 de 2000, quando as despesas com pessoal exceder 95% do limite assim estabelecido. Inciso 5º. O orçamento do Legislativo Municipal deverá ser elaborado considerando-se as limitações da Emenda Constitucional número 25, de 14 de 2 de 2000. Artigo 9. Os recursos orçamentários do Tesouro Municipal somente serão programados para a realização de despesas de capital após entendida as despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional. Artigo 10. Além da observância das prioridades e metas fixadas nessa lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se estiverem adequadamente contemplados os projetos em andamento, salvo se existentes recursos especificamente assegurados para a execução daqueles. Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo Municipal, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório dos projetos em andamento, informando o percentual de execução e custo total. Artigo 11. As despesas com ações e expansões corresponderão a propriedades específicas indicadas nos anexos integrantes desta lei e a disponibilidade de recursos. Artigo 12. Na lei orçamentária, a disseminação das despesas far-se-á por órgão e unidade orçamentária de acordo com a classificação funcional programática, desdobrada por categoria econômica, grupo de natureza e elemento de despesa. Parágrafo 1º. A lei orçamentária incluirá os seguintes demonstrativos. Inciso 1º. A receita que obedecerá o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 4.320, de 13 de 17 de 3 de 1964, com alterações posteriores. Inciso 2º. Da natureza de despesa para cada órgão ou unidade orçamentária. Inciso 3º. Do programa de trabalho por órgãos e unidades orçamentárias. Inciso 4º. Outros anexos previstos em lei relativos à consolidação dos já mencionados anteriormente. Parágrafo 2º. A lei orçamentária poderá conter autorização para a abertura de créditos adicionais e a realização de operações de crédito por antecipação da receita, consoante o disposto no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. A lei orçamentária fixará limite para a abertura de créditos adicionais suplementares, o qual não ultrapassará 20% das despesas fixas. Parágrafo 4º. Ficam excluídas do referido limite as operações realizadas por excesso de arrecadação de fontes vinculadas e por superávit financeiro de fonte vinculada e apurada em balanço anterior ao remanejamento e consonância da Lei nº 4.320, de 17 de 3 de 1964. Artigo 13. As emendas apresentadas pelo Poder Legislativo que proponham alterações da proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, bem como dos projetos de lei relativo a créditos adicionais, a que se refere o artigo 166 da Constituição Federal, serão apresentados na forma e no nível de detalhamento estabelecido para a elaboração da lei orçamentária. Artigo 14. São nulas emendas apresentadas à proposta orçamentária. Inciso 1º. Que não sejam compatíveis com esta lei.
que não indiquem os recursos necessários em valor equivalente à despesa criada, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas daquela relativa às dotações de pessoal e seus encargos e ao serviço da dívida. Artigo 5º. 15. O prefeito enviará à Câmara, no prazo designado em lei complementar federal, a proposta de orçamento anual do município para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará em crime de responsabilidade do chefe do Executivo, desde que haja previsão nesse sentido em lei editada pela União. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação de parte que deseja alterar. Parágrafo 3º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas pelo Legislativo, no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada à ação e serviço público de saúde. Parágrafo 4º. A execução do montante destinado à ação e serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 3º, inclusive custeios, será computada para fins do cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 5º. Sob pena de responsabilidade obrigatória, a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no artigo 9º do artigo 165 da Constituição da República. Parágrafo 6º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica. Parágrafo 7º. Na elaboração do projeto da lei orçamentária, deverá o chefe do Poder Executivo criar dotação orçamentária para acomodar o percentual referido no parágrafo 3º deste artigo, para que durante a votação da mesma ou no decorrer do exercício financeiro possa o Legislativo, por meio de alterações no projeto ou aprovações da respectiva lei. Parágrafo 8º. Se o Poder Legislativo não definir a forma como se utilizar o recurso previsto no parágrafo 3º por ocasião da discussão do projeto de lei orçamentária, poderá fazê-lo ao longo da execução orçamentária, por meio da respectiva lei, desde o último dia do mês de junho, o exercício financeiro em vigor. Parágrafo 9º. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesas que integre a programação, na forma do parágrafo 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1º. Até 60 dias após a publicação da lei orçamentária ou da respectiva lei dispondo sobre a destinação do recurso, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo a justificativa do impedimento. Inciso 2º. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento será insuperável. Inciso 3º. Até 30 de outubro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo
encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação, cujo impedimento será insuperável. Inciso 4º. Até 30 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, a Câmara Municipal não deliberará sobre o projeto. O planejamento sobre implementar o planejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária. Parágrafo 10. Após o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 9º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 9º. Parágrafo 11. Os restos a pagar deverão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 3º deste artigo, até o limite de 6/10% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 12. Se for verificado se a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultados fiscais estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 3º deste artigo poderá ser reproduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 13. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas e aprovadas pelo Legislativo, independentemente da autoria. Artigo 16. Poderão ser apresentadas emendas relacionadas com a correção de erros ou emissões ou relacionadas ao dispositivo do texto do projeto de lei. Artigo 17. A existência de meta ou prioridade constante dos anexos dessa lei implica na obrigatoriedade da inclusão de sua programação na resposta orçamentária. Parágrafo 1º. Em caso de manifestação contrária em sede ou audiência pública ou de fato superveniente que torne inviável a execução da meta ou propriedade, poderá o Executivo deixar de executá-la de forma justificada e mediante cumprimento. Parágrafo 2º. Na hipótese de não execução da meta, a prioridade, na forma prevista neste artigo, deverá o Poder Executivo publicar a respectiva justificativa no Diário Oficial e enviá-la ao Legislativo até o fim do exercício em execução. Artigo 18. É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de dotações para custear despesas de clubes, associações de servidores e outras entidades congêneres, ressalvadas aquelas a título de subvenções sociais, contribuições e auxílios, destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, desde que formalmente regularizadas e que preencham os requisitos da lei federal. Artigo 19. É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de dotações a títulos de subvenções sociais, contribuições e auxílios para entidades públicas e federais, estaduais e municipais, ressalvada a hipótese de parceria, cooperação ou convênio. Artigo 20. A concessão de auxílios para pessoas físicas obedecerão preferencialmente os critérios estabelecidos pelos programas sociais que originam os recursos a serem aplicados e, no caso de recurso próprio do município,
procedida da realização de pré-levantamento cadastral, objetivando a caracterização e comprovação do estado de necessidade dos beneficiários. Parágrafo 1º. Serão considerados como carentes as pessoas cuja renda per capita não ultrapasse, na média, o meio salário mínimo por membro que compõe a família. Parágrafo 2º. Independerá de comprovação de renda a concessão de auxílios em casos de situação de emergência ou calamidade pública, assim declarados pela Secretaria Social ou chefe do Executivo Municipal. Artigo 21. A proposta orçamentária do Poder Legislativo Municipal para os exercícios de 2023 deverá ser encaminhada ao Executivo Municipal para fins de incorporação à proposta geral do município, até a data de 31 de julho de 2022. Parágrafo único. Os recursos correspondentes à dotação orçamentária destinada ao Poder Legislativo ser-lhe-ão repassados pelo Executivo indefinivelmente até o dia 20 de cada mês. Artigo 22. A proposta orçamentária do município para o exercício de 2023 deverá ser encaminhada para apreciação do Legislativo até o dia 31 de agosto de 2022. Parágrafo único. A proposta orçamentária deverá ter a estrutura de codificação de suas receitas e despesas de acordo com a padronização estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 23. Se o projeto de lei orçamentário de 2023 não for sancionado pelo Executivo até dia 31 de dezembro de 2022, a programação deste poderá ser executada enquanto a respectiva lei não for sancionada até o limite mensal de total de cada votação na forma de estabelecimento na proposta remetida à Câmara Municipal. Artigo 24. A execução orçamentária será efetuada mediante o princípio da responsabilidade de gestão fiscal através da ação planejada, as ações planejadas e transparentes que previnam risco e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio da conta pública, mediante o cumprimento desta meta de recurso entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange ao renuncie dela receita, geração de despesa com pessoal, dívida consolidada, operações de crédito, inclusive por antecipação da receita e inscrição em restos a pagar. Parágrafo 1º. As medidas que impliquem na renúncia de receita representada pela concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral. Parágrafo 2º. Concessão do benefício fiscal de que trata o parágrafo anterior se condiciona à consideração na estimativa da receita de não comprometimento de metas fiscais, de resultados e, em caso de comprometimento com a concessão, condiciona-se ao acompanhamento de medidas compensatórias que propicie o aumento da receita. Parágrafo 3º. Essas normas não se aplicam nos casos de cancelamento de débito de valor inferior ao custo operacional de cobrança. Parágrafo 4º. Cancelamento de débitos fiscais inscritos ou não em dívidas ativas
levados ou não à execução fiscal. Somente será realizado mediante autorização do Poder Legislativo por lei específica e acompanhada de demonstrativo de sua viabilidade. Parágrafo 5º. Os tributos lançados a não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujo custo para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para o efeito do disposto no artigo 14 do parágrafo 3º da Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. Parágrafo 6º. A concessão de parcelamento e ou benefício de qualquer natureza a contribuintes em débito com a Fazenda Pública Municipal somente será possível mediante decreto do Executivo. Em qualquer dos casos, não poderá atingir redução no valor lançado para cada tributo sob pena de constituir renúncia de receita. Parágrafo 7º. O ato que conceder ou ampliar incentivo, inserção ou benefício de natureza tributária ou financeira somente entrará em vigor após votação das medidas de compreensão, se for o caso. Artigo 25. Se no final de cada bimestre for verificada a ocorrência de desequilíbrio entre a receita e a despesa que possam comprometer a situação financeira do município, o Executivo e o Legislativo Municipal promoverão por ato próprio e nos montantes necessários em 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os créditos estabelecidos na legislação vigente nesta lei, dando-se assim o equilíbrio entre receita e despesas para fins da alínea A do inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. Parágrafo único. Eventualmente ocorrendo a situação prevista neste artigo e, havendo omissão do Poder Legislativo quanto aos limites das despesas, o Poder Executivo tomará as medidas necessárias à efetivação dos cortes quanto das transferências de recursos financeiros ao Legislativo, limitando-os no máximo até a mesma proporção da contenção estabelecida no Executivo Municipal. Artigo 26. Ocorrendo a necessidade de se efetuar contenção de despesas para o estabelecimento do equilíbrio financeiro, os cortes serão aplicados na seguinte ordem. Inciso 1º. Novos investimentos a serem realizados com recursos ordinários do Tesouro Municipal. Inciso 2º. Investimentos em execução à conta de recursos ordinários ou sustentados por fonte de recursos específicos cujo cronograma de liberação não esteja sendo cumprido. Inciso 3º. Despesas de manutenção de atividades não essenciais desenvolvidas com recursos ordinários. Inciso 4º. Outras despesas a critério do Executivo Municipal até se atingir o equilíbrio entre receita e despesa. Artigo 27. Não será objeto de limitação as despesas relativas. Inciso 1º. A obrigação constitucional e legal do município. Inciso 2º. Ao pagamento de serviço de dívida pública fundada, inclusive parcelamento de débito. Inciso 3º. Despesas fixas com pessoal e cargos sociais, enquanto o município se mantiver num patamar em até 95% do limite máximo da realização de dispêndios com pessoal. Constante do artigo 20 da Lei Complementar 101, de 4/5/2000. Inciso 4º. Despesas vinculadas
a uma determinada fonte de recurso cujo recurso já estejam assegurados ou o respectivo cronograma de ingresso esteja sendo normalmente executado. Artigo 28. Ficam autorizados ao Poder Executivo e Poder Legislativo, respeitadas as limitações legais no que concerne a realização de despesas com pessoal. Inciso 1º. Conceder pagamento de gratificação, adicionais ou hora extras, de acordo com o estabelecimento no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Inciso 2º. Proceder à criação de novos cargos e ou abrir novas vagas de servidores na medida em que forem surgindo necessidade. Inciso 3º. Proceder à nomeação de servidores na medida das necessidades e no limite das vagas criadas pela legislação própria. Inciso 4º. Proceder à concessão de reajuste e ou aumento de vencimento nos limites das disponibilidades financeiras do município e de acordo com as normas legais específicas. Inciso 5º. Proceder à readequação do plano de cargos e salário dos servidores públicos municipais. Artigo 29. Para corrigir distorções ou defasagens salariais, os vencimentos e vantagens fixas dos servidores públicos municipais serão reajustados na mesma época do reajuste do salário mínimo fixado pelo governo federal. Artigo 30. Ocorrendo a superação do patamar de 95% do limite aplicável ao município para as despesas com pessoal, são aplicáveis ao Poder Executivo e Legislativo as vedações constantes do parágrafo único do inciso 1º e 5º do artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 5 de 2000. Parágrafo 1º. No exercício financeiro de 2023, a realização de serviços extraordinários quanto à despesa com pessoal houver extrapolado seu limite legal de comprometimento, exceto no caso previsto no artigo 57 do parágrafo 6º do inciso 1º da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que sejam situações emergenciais de risco ou prejuízo para a sociedade. Parágrafo 2º. O equilíbrio das despesas com o pessoal no caso de verificação de excesso de limite fixado em lei será administrado tendo em vista os critérios legais que estabeleçam regras de propriedade de forma a evitar o corte de pessoal que somente ocorrerá depois do esgotado ou outros mecanismos. Parágrafo 3º. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso ultrapasse o limite estabelecido na Lei Complementar 101, de 4 de 5 de 2000. Inciso 1º. Eliminação de despesas com hora extra. Inciso 2º. Eliminação de vantagens concedidas aos servidores. Inciso 3º. Exoneração de servidores ocupantes de cargos de comissão. Inciso 4º. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Inciso 5º. Demissão de servidores estáveis. Artigo 31. O disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 5 de 2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo de limites de despesas total do pessoal. Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidor e empregado público para efeito do caput os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente, inciso 1º, sejam acessórias, inconstitucionais ou complementares ao assunto que constitui área de competência
legal ou órgão. Inciso segundo, não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal de órgãos. Artigo 32. Para o efeito do disposto no artigo 42 da Lei Complementar número 101, de 4 de 5 de 2000, inciso 1º, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênito. Inciso 2º, no caso de despesas relativas à prestação de serviço já existente destinado à manutenção da administração pública, considera-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro. Artigo 33. Os poderes deverão elaborar e publicar em até 30 dias após a publicação da lei orçamentária cronograma de execução mensal de desembolso. Artigo 34. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos da Constituição Federal, a incluir na lei orçamentária autorização para, inciso 1º, realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação vigente. Inciso 2º, realização de operações de créditos até o limite estabelecido pela legislação vigente. Inciso 3º, transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de outro órgão para outro. Inciso 4º, proceder de manejamento de dotação de orçamento de um para o outro, elemento de despesa e ou de forma de uma fonte para outra, fonte de recurso dentro do mesmo projeto ou atividade. Artigo 35. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar número 101, de 4 de 5 de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo concernente à segurança pública e incentivo ao emprego. Artigo 36. No decorrer do exercício, o Executivo fará 30 dias após o encarregamento de cada bimestre a publicação do relatório a que se refere o artigo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Artigo 37. O relatório da gestão fiscal, obedecendo os preceitos do artigo 54, parágrafo 4º do artigo 55 da limiar B, inciso 2º do artigo 63, todos da Lei Complementar número 101, de 4 de 5 de 2000, serão divulgadas em até 30 dias após o encerramento do semestre. Artigo 38. O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para o exercício financeiro de 2023 em valores correntes, destacando-se pelo menos aquela relativa aos gastos com pessoal e encargo social. Artigo 39. O controle de custos das execuções do orçamento será efetuado a nível de unidade orçamentária com o desdobramento nos projetos de atividade cuja a execução esteja a ela subordinada. Artigo 40. As receitas e despesas da saúde, da educação e da assistência social, bem como das entidades mencionadas nessa lei, serão estimadas e programadas de acordo com as dotações previstas na proposta orçamentária. Artigo 1º. O projeto de lei orçamentária para o ano de 2023 complementará, dentre outras dotações, créditos para dar atendimento ao descrito no caput
deste artigo com previsão dos recursos para sua cobertura. Parágrafo 2º. Atenderá também metas e prioridades, objetivando continuidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, SISNOP, ou qualquer outro consórcio ou sistema conveniado que mostrar satisfatórios interesses da municipalidade. Artigo 41. O Poder Executivo poderá, mediante as normas legais específicas, inciso 1º, formar convênio com outras esferas de governo para desenvolver programas na área de educação, cultura, esporte, saúde, assistência social, agricultura, obras, urbanismo, segurança pública, justiça e cidadania e outras. Inciso 2º. Terceirizar serviços públicos na área de transporte escolar, limpeza pública e coleta de lixo, conservação e manutenção das vias públicas, urbanização e outros que, segundo critério de necessidade, for recomendado. Inciso 3º. Instituir taxas pelo uso de ocupação por terceiros de solos urbanos do domínio público e ou respectivo espaço aéreo. Artigo 42. O Poder Executivo poderá dar continuidade aos programas já implantados nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e outros, firmado através de convênios ou outros meios legais. Artigo 43. O Poder Executivo, até o mês de dezembro do exercício financeiro de 2023, tomará providências necessárias para que sejam procedidas a cobrança de dívida ativa. Artigo 44. Os projetos, metas e prioridades definidos nesta lei serão compatibilizados com o do plano plurianual. Artigo 45. Durante a execução orçamentária de 2023, o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos objetos ou atividades no orçamento das unidades gestórias no plano plurianual na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício constante do anexo 2º desta lei e alterações posteriores. Artigo 46. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada das disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santa Amélia, Paraná, 14 de abril de 2022. Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 06/2022. Estamos enviando para apreciação deste Poder Legislativo o projeto de lei número 06/2022, referente às diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023, sendo seu conteúdo o texto estabelecido pelo artigo 165 da Constituição Federal de 1988, que dispõe no seu parágrafo 2º da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Prioridades e metas da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Disposições sobre alterações na legislação tributária de pessoal, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, ampliou-se o conteúdo do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tornando-a elemento de planejamento para a realização de receita e o controle de despesas públicas, com o objetivo de alcançar e manter o equilíbrio fiscal. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento do ano de 2023, que ora apresentamos,
está adequadas aos termos de toda a legislação vigente, em especial a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. A Lei de Diretrizes de Orçamento está integrada a um processo que começa com o Plano Plurianual PPA e segue com a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse contexto, a atual estrutura permite a sua utilização como instrumento de gestão de finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receita e destinação de recursos públicos a serem avaliados pelo Poder Legislativo Municipal, sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Prefeitura Municipal de Santa Amélia, 14 de abril de 2022. Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal. Pequeno expediente, palavra falando dos vereadores que desejarem falar. Não tem. Grande expediente, para os oradores que usarem da palavra. Não tem. Peço a senhora secretária ler o documento enviado pela Prefeitura, Municipal de Santa Amélia, fora de pauta. Declaração sobre o plano de sustentabilidade. Declaro sobre as penas de lei e em conformidade com a Lei de Diretrizes de Orçamentos vigentes, que o ente aqui representado possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meio que garantam o pleno funcionamento do objeto de convênio número 92.508/2021, incluído sua operação e manutenção, e que este documento foi remetido ao Poder Legislativo vinculado para a ciência de compromisso aqui assumido. Santa Amélia, 25 de abril de 2022. Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal. Vamos fazer intervalo rápido, 5 minutinhos, com uma água. A gente retorna em seguida.